Então, vou passar para vocês algumas instruções. Uma visão geral dessa lista, né? Para que vocês possam respondê-la, ok? Tem aí a primeira questão que fala assim, o enunciado é o seguinte: o gás oxigênio utilizado em hospitais é armazenado em cilindros com volumes de 60 litros e pressão de 150 atm. Se considerarmos a temperatura constante, pode-se afirmar que o volume ocupado pelo gás oxigênio sob pressão de 3.040 milímetros de mercúrio é, e aí a questão pede para utilizar a pressão em atm. E para isso considerar um atm igual a 160 milímetros de mercúrio. A primeira coisa que a gente tem que observar é que nessa questão aqui nós temos um processo a temperatura constante, ok? E essa é a primeira observação a ser feita, porque isso vai definir qual equação a gente vai utilizar. Eu já passei para vocês aí nas aulas, é só vocês procurarem, tem até aqui, ó. Vou pegar aqui o, o registro das aulas. Passei para vocês, nessa aula aqui, eu falei dos processos. Carregando aqui, ok? E aí, aqui está falando quais os processos, né? Processo isotérmico é um processo a temperatura constante, ok? Então, naquele problema, como é um processo isotérmico, a gente vai usar essa equação aqui, ó, ok? Então, é só agora pegar os valores iniciais, né? Botar de um lado da igualdade e os valores finais, né? Botar do outro lado da igualdade, substituir as equações, substituir os valores das variáveis, e aí vocês vão encontrar, vai ficar sobrando aí uma variável e vocês vão ter que determinar essa variável. Ok? A título de exemplo, nessa questão aqui eu dou uma pressão inicial e um volume inicial. Então, nessa equação eles ficariam aqui, pressão e volume, do lado de cá. Ou do lado de cá, você sabe. Mas como é inicial, bote do lado de cá. E eu dou uma outra pressão. E peço para determinar o volume. Então, se eu colocar esse valor da pressão aqui do outro lado, só vai me restar determinar o volume. O único detalhe dessa questão é que eu quero que vocês convertam essa pressão aqui para ATM, que é simples. Regra de 3, ok? Regra de 3. Como é que eu faço isso? Deixa eu ver se eu abro um novo jam aqui. Regra de 3. Vocês podem até pesquisar aí na internet depois como fazer regra de 3. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Então, eu vou ter aqui, 1 ATM é igual a 760, né? Então, eu vou botar aqui, de um lado, ATM, do outro, milímetro de mercúrio. Então, a equação diz que 1 ATM, a relação diz que 1 ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio. Está aqui, ó. A relação aqui embaixo. E eu tenho aqui 3.040 milímetros de mercúrio, que eu tenho que converter em ATM, porque a questão determina, utiliza a pressão em ATM. Então, chega aqui agora, né? Aqui eu coloco um X, que eu não sei vai ser a temperatura, a pressão, ok? E aqui, ó, eu coloco agora 3.040
Para fazer minha regra de 3 agora, o que é que eu faço? Chega aqui, ó. Multiplico o produto dos meios pelos extremos, né? Deixa eu ver aqui. Se eu quiser, aí eu já posso deixar o x isolado. Vou deixar logo o x isolado. Não vou fazer. Vou ficar aqui. Vou fazer 760. Às vezes a gente quer ser rápido, acaba deixando as pessoas mais confusas. X vai ser igual a vezes 1, ok? Ok. Isso vezes 1, né? Vai dar isso mesmo. Pronto, acabou. Agora é só dividir, ó, isolar o x. Isso aqui vai ficar assim, ó. Dividido por... Pronto, tá aí feito. Só agora pegar a calculadora, fazer essa divisão e tá resolvido. Então, o detalhe dessa questão é só esse, ok? Utilizar aquele processo isotérmico, fazer a conversão entre as temperaturas, ou entre as pressões, que eu quero em ATM, e aí está resolvido. Ok? A segunda questão diz assim: em uma garrafa de 2 litros foi colocado um certo gás que, a uma temperatura de 27 graus Celsius, exercia uma pressão de 2 atm sobre a parede da garrafa. Quando a garrafa, quando a garrafa foi submetida a uma temperatura de 57 graus Celsius, suas paredes não suportou a nova pressão exercida pelo gás e estourou. Determine o valor da nova pressão. Aí tem um lembrete, né? Lembre-se que o volume do recipiente não muda. Se o volume do recipiente não muda, isso significa que nós estamos tratando de um processo a volume constante, ok? Aí vocês vão ter sempre os cards para consultar, ok? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, processo isobárico, está dizendo aqui o que é, pressão constante aqui, ó. Aí vocês passando para o próximo card, tem um processo isovolumétrico, que aqui eu estou explicando o que é também, ó. Ó. Então, esses cards estão todos salvos nas aulas de vocês. Então, vocês podem consultar lá e tentar responder. Então, o detalhe dessa questão é que eu falei para vocês o quê? Que sempre vocês vão ter que converter a temperatura para Kelvin. Então, a temperatura está em Celsius. Como é que eu faço essa conversão? Se eu não me engano, a gente também falou sobre isso em uma outra aula. A gente, quando eu digo se eu não me engano, é porque eu estou buscando aqui as aulas sobre estudos do gás. Mas, de qualquer forma, no início do ano, né, nós estudamos mudanças, a gente falou sobre termômetros, e lá eu mostrei a vocês como é que se faz uma conversão entre as escalas. Eu estou procurando aqui no JAN, para ver se eu encontro aqui o... Eu não vou procurar isso agora, não, mas se não estiver em uma dessas aulas aqui, eu vou... Deixa eu ver aqui. Ah, então, eu expliquei isso também quando a gente estava resolvendo algumas questões, né? Quer ver? Aqui, ó. Essa parte aqui central. Tá vendo? Eu resolvi algumas questões com vocês e lembrei que, nesse caso, as temperaturas, elas sempre têm que ser, se elas estiverem em Celsius, convertidas para Kelvin, utilizando essa equação aí, ok? TK é igual a TC mais 273. É uma coisa simples. No final das contas, é sempre somar 273 e aí eu encontro a nova temperatura.
Ok? Então, usar essa expressão aqui, ó, TK é igual a TC mais 273. Ou seja, em cada uma dessas equações, ou dessas temperaturas, acrescentar 273 para determinar, para converter a temperatura para a Kelvin. E aí, escolher entre aqueles processos isotérmico, isobárico, isovolumétrico, né? Qual qual daqueles processos condiz com o que a questão está pedindo. Aí a gente tem esse aqui também, né? A questão 3 foram três questões, que diz assim: uma quantidade de matéria igual a 5 mols de um gás ideal ocupa um volume de 1,6 litros, não, 16,4 litros. Se exercida sobre ela uma pressão de 8 atm, qual deve ser a sua temperatura? E aqui embaixo eu dou um valor que é a constante universal do gás. Então, eu quero que vocês prestem atenção nessa aqui, ó. Então, nessa eu dou mols, né, uma quantidade de moléculas, um volume, uma pressão e pergunto a temperatura, ok? É, e aqui no final dou também o valor da constante universal dos gases, né? Nas unidades medidas que eu quero que seja utilizada nessa questão. Então, aí só retornar aqui, ó, a aula teórica que nós tivemos, e aí vocês vão saber, né? Até pela própria coleta de dados, vocês vão saber de que processo eu estou falando. Se eu estou falando de um processo específico, se eu estou falando de um caso geral, quando eu digo naqueles que nenhuma dessas variáveis se mantém constante, e é só substituir, né? Então, se vocês observarem aí, ó, equação de Clapeyron, né? Então, vocês podem também fazer uso dela para resolver essas questões, ok? Em linhas gerais, essa é uma discussão geral que a gente faz, né, sobre essa lista. E são esses conhecimentos que vocês vão utilizar para responder, né, as atividades. Então, agora eu vou interromper a gravação, porque eu mando para vocês depois.